Olá, queridos. A Igreja Batista da Liberdade, através do seu Departamento de Escola Bíblica, está disponibilizando alguns vídeos com estudos bíblicos enquanto nós estamos passando por esses períodos de reclusão devido ao coronavírus. É uma forma da gente se aproximar dos irmãos e proporcionar aquilo que não está sendo possível ser feito presencialmente. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração pedindo a ajuda e orientação do nosso Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Cada pessoa está vivendo uma situação talvez diferente nesse momento de aflição, Senhor. Alguns com preocupações quanto à sua saúde, outros com preocupações financeiras, outros com preocupações sobre pais, avós, crianças, pessoas em situação de risco. Nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para cada um, Senhor. Seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Lembra-te também da Itália, Senhor, que está sofrendo tanto nesse momento, Senhor. Nós pedimos a Tua graça e nós também pedimos a Tua bênção para esse estudo que vamos fazer agora. Sê conosco, Senhor, orienta-nos, abençoa-nos com Teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos ter 6 encontros para falar a respeito de finanças. E nós vamos começar falando sobre as adversidades que todos nós enfrentamos nesse mundo. Não é? O nosso texto bíblico está em Abacuque 3, de 17 a 19, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. E o nosso texto áureo está em 1 Timóteo 6 a 17, quando Paulo recomendou ao seu discípulo: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Muito bem, ao nos convertermos, é verdade que nós entramos no reino de Deus, nós passamos a ser cidadãos de outro mundo. O Senhor nos disse em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Entretanto, até que o Senhor volte, ou que nós partamos, nós continuamos vivendo nesse mundo caído, nesse mundo de dificuldades, nesse mundo de problemas, nesse mundo de aflições. O próprio Senhor, aliás, quando esteve aqui, passou por tudo isso. Pelo fato de ser Deus, feito homem, nada lhe foi poupado. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono, cansaço, ele foi traído por um amigo íntimo. Em suma, ele experimentou o que nós experimentamos. Entretanto, algumas das coisas que nos acontecem, nós temos dificuldade de entender. Em Lucas 13, de 1 a 5, existe uma passagem interessante onde algumas pessoas questionam o Senhor por um fato e ele, na sua resposta, menciona outro. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram
quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ora, no terrível e violentíssimo jugo romano, Pilatos tinha atos de extrema crueldade com aqueles que se rebelavam contra o império. Ao ser questionado por isso, o Senhor também mencionou, além desse próprio fato, um outro. Veja, tinha havido um acidente naquela época e uma torre caiu, possivelmente estava em construção, o texto não é claro, e matou 18 pessoas. Então o Senhor pergunta, vocês acham que eles eram mais pecadores do que qualquer outro dos habitantes de Jerusalém? E a resposta deles, não. Nós não recebemos do Senhor a explicação do porquê essas coisas aconteceram. Mas ele deixou bem claro que não tem nenhuma relação, nem com pecado, nem com santidade. São coisas que nós estamos sujeitos pelo fato de vivermos num mundo caído. Bom, a Bíblia nos traz alguns sinais, algumas profecias sobre a própria volta do Senhor, que vai terminar com esse estado de coisas. Nós lemos, por exemplo, em Lucas 21, de 7 a 11, quando os discípulos perguntaram para o Senhor, Mestre, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Bem, nós já estamos vivendo todas essas coisas, né? O mais interessante desse texto é que o Senhor não disse que era o próprio Deus que estava mandando essas coisas. Ele disse que essas coisas aconteceriam no tempo do fim. Biblicamente, o tempo do fim começou exatamente com a ressurreição do Senhor. A partir desse momento, nós já estamos vivendo no tempo do fim. Só que os eventos estão caminhando para um clímax. As pestes são parte dos sinais que caracterizam esse texto que há de vir, esse tempo que há de vir. Quando nós fizemos menção ao texto de Abacuque, ele foi dito num contexto diferente ao contexto em que nós estamos vivendo. Mas ele também é plenamente aplicável para nós. O profeta tinha avisado ao povo de Israel que se arrependesse e que se não se arrependessem, o Senhor interviria. Bem, nós sabemos pela história e pelo próprio relato bíblico que os babilônicos invadiram Israel. E diante desse estado de calamidade, um dos questionamentos que o profeta fazia era um instrumento pelo qual Deus decidiu fazer juízo contra o povo. E esse instrumento era um povo pagão. Um povo muito ruim. Um povo muito pecador. E Deus resolveu humilhar o povo de Israel, fazendo juízo através desse povo. Mas no meio das pessoas que estavam sendo penalizadas por toda aquela situação de tragédia nacional, havia também sinceros, pessoas justas, crentes. E eles se questionavam por quê? Como pode isso estar acontecendo? Hoje a nossa situação é outra. Nós estamos vivendo uma pandemia. De nenhuma forma podemos afirmar que ela foi enviada por Deus. Mas, independentemente das nossas dúvidas, das nossas incertezas, da nossa falta de conhecimento do que está acontecendo, de como isso vai acabar, de quantas pessoas serão contaminadas e no meio delas
justos e injustos, santos e ímpios, Abacuque nos deixa a grande lição. E eu, todavia, me alegrarei no Senhor. A alegria do cristão não deve ser circunstancial. Então, se eu estou com dinheiro, saúde, se está tudo bem, eu estou alegre. Se eu estou passando dificuldades, problemas, então eu estou triste. Não, a nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria é pelo que Deus já fez por nós, pela salvação que Ele já nos deu e pela expectativa do que está por vir. Curiosamente, as calamidades que acontecem ao ímpio também acontecem com o justo. Então nós vemos no texto de Eclesiastes 9, de 1 a 2, aonde o autor escreve refletir nisso tudo. E cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Naturalmente, o escritor não estava se referindo ao porvir, mas como nós estamos desenvolvendo as coisas desse mundo. Não serão somente os ímpios que ficarão doentes ou terão problemas. Isso acontecerá com todos. Por isso é que 1 Coríntios 15, 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Será que você se afastaria do Senhor se perdesse o seu emprego? Será que você negaria o Senhor se houvesse uma perseguição em nosso país, como acontece em tantos outros? Os crentes primitivos preferiram a morte a negar o seu Senhor. Perderam bens, perderam prestígio social, perderam relacionamentos, mas ganharam a Cristo, como Paulo falava. Ganharam o principal. Perderam o que era desse mundo. Ganharam o que é do mundo definitivo. Por fim, no famoso Sermão do Monte, o Senhor nos deu algumas orientações para a gente passar por momentos de aflição, por momentos de necessidade. Em Mateus 6, de 26 a 34, ele disse: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Obviamente, quando o Senhor nos diz para não nos preocuparmos, Ele não está se referindo a não sermos sábios.
ele não está se referindo a não fazermos uma poupança para os dias difíceis. Ele não está se referindo a não obedecermos às autoridades e evitarmos locomoções desnecessárias. Ele não está se referindo a não adotarmos os procedimentos de higienização de mãos, manter distância de outras pessoas e até mesmo quarentena, se for o caso. Não é esse tipo de preocupação que ele está falando. O Senhor está falando daquela preocupação que está aqui e que nos atrapalha de viver. Aquela preocupação que não nos leva a soluções, mas nos leva à ansiedade. Aquela preocupação que é o oposto da fé em Deus, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá felicidade. Então, querido, nas próximas lições, nós vamos continuar a desenvolver esse tema à luz da palavra de Deus e vermos formas sábias de viver nesse mundo, de acordo com os conselhos eternos da Bíblia Sagrada.